Amados, saúde e paz. Antes de iniciar nossa meditação bíblica, quero falar rapidamente sobre os acontecimentos racistas da última sexta-feira, dia 20. A banalização da morte é uma realidade em nosso país, principalmente daqueles que carregam sobre si o manto níger. Estigmatizados, são constantemente confrontados por serem diferentes na cor da pele. Para defender os direitos constitucionais dos negros, é necessário que outros, Luiz Gama, ex-escravo e advogado dos escravos no tempo do Império, se levantem contra o racismo. O medo de entrar no estabelecimento comercial e ser vítima de violência é algo inaceitável, mas real. Avalia-se a conduta da pessoa, antes da conduta, pela cor da pele. É assim que nos sentimos no Brasil, vulneráveis. Corremos o risco de sermos linchados ou mortos até onde vamos comprar o pão. Lamentável a morte violenta de João Alberto, de Porto Alegre, não apenas mais um negro, mas também um pai, marido, filho, trabalhador. Que Deus conforte a sua família. A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Martin Luther King. Vamos ler a Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 14, que diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. O título da nossa mensagem é Vidas que Estimulam. Amados, eu inicio a mensagem de hoje trazendo ao nosso palco de reflexão a breve história de uma vida que nos estimula. Não recebeu prêmios ou menção honrosa, não se tornou nome de rua e nem deu entrevista a jornais. Me refiro a Amália Ferreira Mota, missionária quase anônima, pernambucana de Recife, que nasceu dia 26 de maio de 1895. Não temos a data da sua conversão a Cristo, porém no livro Caminho de Deus, de Mirtes Matias, consta que recebeu o batismo em Limoeiro em 1923. Trabalhava como enfermeira no Hospital dos Estrangeiros e na Policlínica do Rio de Janeiro. Aos 56 anos de idade, apresentou-se à Junta de Missões Nacionais. Seu primeiro campo missionário foi em Paratinga, margem do Rio São Francisco, Bahia. Após longa viagem, chegou ao seu destino e logo iniciou seu trabalho. Em sua primeira carta, escreveu feliz: Jesus está com a minha mão, tenho obtido muitas curas. Noutra carta, contou que estava sozinha como profissional da saúde na cidade e precisava de instrumentos. Disse ela: sou dentista, otorrino, oculista e trato das vias urinárias. É grande o número de flagelados em virtude da seca. O ambulatório está sempre repleto de doentes e atendo a todos ao mesmo tempo que lhes falo do Evangelho. A humildade e o altruísmo caracterizaram a vida de Dona Amália. Ela trabalhava no ambulatório, na evangelização e na cozinha da igreja. Também descaroçava o algodão para economizar com os doentes. Pensemos, amados, na falta que faz pessoas como Dona Amália. Uma corajosa mulher de quase 60 anos, cabelos emoldurando a face, sorridente, montando a cavalo, do qual caiu várias vezes, para dar assistência à sua congregação a 18 léguas. Certa vez compartilhou: durante a minha viagem chorei muito por ver a situação de miséria a que está reduzido o sertão. Inúmeras famílias passando fome. Estive 26 dias em Gameleira e o trabalho era tanto que quase não tive tempo para comer, mas não me esqueci de falar de Cristo um só momento. Ela trabalhou também em Ipupiara, Bahia, e em Itacajá, na época norte de Goiás, hoje Tocantins. O testemunho de Dona Amália nos estimula a lançar mãos ao arado em benefício dos necessitados.
cujo número tem aumentado muito nesse tempo de pandemia. Partiu para a eternidade e nos deixou seu exemplo de renúncia, mãos estendidas aos pobres e socorro aos enfermos. Uma vida que nos estimula a servir. No texto bíblico da nossa meditação, nos deparamos com o testemunho do apóstolo Paulo. Ele escreveu uma carta aos crentes da igreja de Filipos, quando estava preso, possivelmente em Roma, no ano 62 depois de Cristo. Paulo, o apóstolo, escreveu que os últimos acontecimentos da sua vida, relativos à sua prisão, contribuíam para o progresso do Evangelho e acrescentou que as suas cadeias em Cristo, isto é, sua relação com Cristo, tornou-se conhecida de todos os soldados que o guardavam. Depois ele disse que a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo conseguiu transformar seu testemunho na prisão em estímulo aos cristãos em Roma, para que eles proclamassem a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Amados, pensemos em nossa vida em relação ao futuro. Como seremos lembrados? O que fizemos servirá de estímulo a outros? Qual o valor do nosso legado? Desejo que sejamos lembrados não só pelo que deixamos, mas pelo que fizemos. Amém. Que assim seja. Oremos. Pai, graças te damos por tua palavra que nos estimula, ó Deus querido, a fazer algo em prol do nosso próximo. Ó Deus, pedimos também misericórdia para o nosso país, a fim de que, Senhor amado, esse racismo estrutural, ó Deus, que vem de longa data, possa ser extirpado da nossa nação. Oramos em nome de Jesus. Amém.